Olá, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais essa transmissão, que é resultado de uma parceria super importante aqui para o canal de desenvolvimento profissional, a parceria de saúde, justiça e educação. E toda sexta-feira, nesse horário, nós trazemos aqui uma programação que é voltada para os profissionais, né, da educação, quadro do magistério, quadro da Secretaria de Educação, quadro de apoio escolar. E o objetivo é que a gente discuta, a gente conheça temas que possam agregar qualidade ao desempenho das nossas funções, aí, principalmente lá dentro da escola, favorecendo os nossos alunos, né? A gente trabalhar com esse conceito de educação integral, né? Então, para isso, a gente precisa se capacitar, se fortalecer, né? Trabalhar com a nossa própria formação. Então, essa parceria, ela tem esse objetivo e a gente traz, desde o ano passado, a gente traz temas que possam realmente contribuir para que a gente pense nesse momento tão delicado e singular, né, que é da pandemia que a gente vive, a gente traz temas que fortaleçam a nossa possibilidade de atuação. E hoje a gente tem mais esse tema, que é olhares para o trabalho infantil. E por que trouxemos esse tema? Vamos apresentar daqui a pouco a nossa convidada, mas esse tema, ele surgiu pela necessidade que a gente sentiu, né, que a IFAP sentiu, em discutir esse aumento do percentual de crianças que estão indo para o mercado de trabalho informal para ajudar suas famílias, principalmente aquelas famílias numa condição de vulnerabilidade. Então, é uma condição que preocupa, né, que essas crianças tenham ausência na escola, abandonem a escola, e a gente precisa estar preparando esse cenário, né, para não deixar que essa criançada saia, esses estudantes saiam da escola, do convívio escolar, e a gente também precisa pensar nessa questão da saúde, que é o nosso objetivo hoje. Nós convidamos vocês a participarem com comentários e questionamentos lá no chat, tá? Vamos estar colhendo lá as questões e passando depois para a Simone. Então, nós vamos começar com a fala da Simone e depois a gente vai para as interações como de costume. Fiquem bastante à vontade para se manifestarem por lá. Então, a gente recebe aqui a Simone Alves dos Santos, ela é diretora da Divisão de Saúde do Trabalhador, do Centro de Vigilância Sanitária, da Coordenadoria de Controle de Doenças, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Então, Simone, a gente agradece aqui pela gentileza da sua presença e dividir com a gente esse seu trabalho, as suas reflexões, e essa contribuição que você pode trazer aqui para a nossa formação, para lidar melhor com essa situação tão atípica e favorecer os nossos estudantes. Aí, seja muito bem-vinda, viu? Passo a palavra para você e para suas considerações e seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Silene. Boa tarde a todos e todas. Gostaria inicialmente de agradecer o convite, a oportunidade de estar falando aqui para um público, né, que é esse público da educação, que é super importante nessa discussão que a gente vai fazer aqui hoje, que é o enfrentamento ao trabalho infantil, o combate ao trabalho infantil e a proteção ao adolescente trabalhador, também sem esquecer desse aspecto, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, mas destacar nesse início de fala, né, a importância da articulação interinstitucional e intersetorial para atuação e enfrentamento nessa questão, né? A gente vai ver, e vocês têm a realidade aí nas escolas, como a saúde também tem uma realidade de identificar crianças em situação irregular de trabalho, e que para a gente enfrentar isso, a gente precisa de todos os atores envolvidos, precisa construir essa rede intersetorial de apoio à criança, às famílias, para que de fato essa criança tenha oportunidades não só na escola, mas que a família também tenha oportunidades e condições de geração de emprego e renda, para que de fato essa criança possa sair dessa situação irregular.
E falar no dia de hoje, né, um momento oportuno, porque amanhã, 12 de junho, é um dia mundial de combate ao trabalho infantil, né? Então tem várias manifestações dos vários organismos aí já nessa semana, hoje já mais intensamente, amanhã também, voltada para a erradicação do trabalho infantil, e que é um momento de discussão mesmo com a sociedade, né? Um problema que não é só dos órgãos públicos, mas da sociedade como um todo, para a gente fazer e, de fato, conseguir eliminar o trabalho infantil, que é uma meta mundial. Também nós vamos ver isso durante a apresentação. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e destaco e parabenizo a escolha desse tema, né, que eu acho que é um tema que a gente precisa demais estar articulando, trabalhando conjuntamente, né? Eu falo pela Secretaria de Estado da Saúde, eu estou num nível de coordenação estadual, nível central, mas na prática a gente precisa de ter articulação nos territórios, né? Nas escolas, junto com os atores locais de saúde, a saúde da família, as equipes de vigilância e os outros órgãos que também estão ligados à assistência social, Conselho Tutelar, a Justiça, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, enfim, todos os atores envolvidos em prol dessa questão que é a erradicação do trabalho infantil. Então, vocês poderiam colocar, por favor, o slide? Então, assim, para início, né, é importante a gente destacar que o trabalho infantil, ele é uma violação dos direitos humanos, né? Ele é caracterizado como uma situação de violência, ele é considerado uma violência, né? Ele tem, inclusive, objeto de notificação na ficha, numa ficha específica de notificação de situações de violência, violência contra a mulher, violência contra o idoso, e aí também se notifica o trabalho infantil. Ele é considerado uma violação dos direitos humanos, ele causa sérios danos à saúde, né, tem impactos negativos ao desenvolvimento e ao crescimento dessas crianças e dos adolescentes. A gente vai ver um pouquinho sobre isso, do impacto, né, no crescimento e desenvolvimento, interfere no processo de construção da identidade e do desenvolvimento social e compromete a frequência e o rendimento escolar. Tem muita discussão em relação ao trabalho infantil, né? Tem muitos mitos, tem verdades também, né? A gente não vai por esse caminho, não vamos dar conta de ampliar e abrir essa discussão, né? Então, mas muito se fala, é melhor estar trabalhando do que estar na rua, de ser cooptada pelo tráfico de drogas, que é uma questão importante também de ser discutida, né? E que ele já está aprendendo uma profissão, mas é muito importante a gente fazer essa discussão dentro de um contexto social e de oportunidades, né? Então, quem são as crianças que precisam trabalhar e por quê? E quais são as políticas públicas que precisam ser implementadas a fim de que aquela criança que é pobre, que está numa situação maior de vulnerabilidade, também tenha a oportunidade da educação e de ter um outro tipo de desenvolvimento, né, cognitivo, social e emocional, que não seja no trabalho, né, assim como todas as crianças e adolescentes. Eu acho que essa é um pouco da questão que a gente tem que fazer essa discussão também com a sociedade. A abordagem que a gente vai trazer aqui é uma abordagem do impacto na saúde independente, né? Se pensar, criança deve ou não deve trabalhar, criança não deve trabalhar, e a gente vai ver, tem legislação. Então, a gente vai fazer essa abordagem, trazer um pouco dessas questões de legislação, né? Que ela é um referencial importante que a gente deve seguir em termos de atuação, em termos de ação de vigilância e de afastamento da situação irregular, porque fere determinadas legislações. Então, isso é importante da gente falar. E a outra questão é do impacto que as atividades têm, determinadas atividades, condições de risco à saúde, que muitas vezes elas impactam na saúde dos adultos, e aí como que isso impacta na saúde de crianças, de pessoas que ainda estão em formação. Então, são esses aspectos que a gente hoje vai trazer nessa apresentação, né? Então, tem outros
olhares, outras questões que precisam ser discutidas, principalmente na área da assistência social, né, e também nas questões judiciais, muita discussão também com relação ao trabalho artístico, futebol, né, as escolinhas de futebol. Então, tem várias nuances que podem ser colocadas aqui. Nós vamos falar de um aspecto mais global da questão do impacto da saúde. O próximo, por favor. Então, quais são essas consequências, né? Como eu disse, o trabalho, o desenvolvimento de uma atividade de trabalho envolve a energia que é colocada, né, e com a utilização de várias partes do corpo para que aquela atividade seja executada. E a gente bem conhece, cada um de nós que está aqui, está dentro de uma atividade submetido a determinadas condições de risco, né, e a gente sabe o quanto isso impacta para a gente. Para a criança, a gente também tem esse impacto até acentuado, né? Então, por exemplo, em relação ao sistema ósseo, que nos meninos se desenvolve aos 21 anos e nas meninas até aos 18 anos. E o trabalho que exige o carregamento de peso, né? O carregamento manual de peso, permanência em posturas forçadas, então eles tendem a provocar deformações ósseas, né? Então, ele passou mais de 2 slides, você pode voltar um pouquinho? Isso. Então, ele mantém posturas forçadas e vai provocar deformações ósseas, né? Principalmente na coluna vertebral, ossos longos, por exemplo, no fêmur, prejudicando o crescimento e levando ao aparecimento de dores crônicas e doenças, né? Então, isso a gente já observa determinadas atividades que produzem, geram as lesões por esforços repetitivos, por exemplo, os problemas de coluna, e isso no adulto. Numa criança que está ainda em desenvolvimento, a gente pode ter deformação óssea para o resto da vida. Então, o que a gente está falando do impacto do trabalho na criança e no adolescente é o impacto naquele momento que ele está trabalhando e depois um prejuízo para o resto da vida. Né? E isso a gente vai ver melhor na questão dos acidentes, mas aqui estamos falando nesse impacto no desenvolvimento. No sistema muscular é a mesma coisa, né? Então o desenvolvimento ele é influenciado por uma série de fatores que são hereditários, fatores ambientais. O volume muscular, ele progressivamente aumenta e chega no seu máximo por volta de 20, 30 anos. Quando tem um esforço excessivo, né, que é praticado aí nas atividades de trabalho, vai prejudicar a formação, o crescimento da musculatura, leva a quadros de dores e doenças das fibras musculares, né, dentre as quais as tendinites, as fascites, né, coisas que muitos aqui podem conhecer e têm vivência, mas como eu disse, assim como no sistema ósseo, a gente está falando de uma interrupção e de um impacto num momento ainda que o corpo não atingiu a sua maturidade em termos de crescimento e desenvolvimento. E de atividades executadas dia a dia, né? Aqui não estamos falando de um ato único que causou um acidente, mas é aquele ato contínuo numa situação de sobrecarga, de um trabalho pesado, né? Daquele trabalho no carregamento de pedra ou numa indústria, numa marcenaria, que a gente já viu, em várias outras situações. O próximo. Então, impacto também no sistema respiratório, né? Então, a gente tem a ventilação pulmonar nas crianças e no adolescente, ela é reduzida se comparando com os adultos, né? Então, e a compensação dessa capacidade menor de ventilação, né? Eles apresentam uma maior frequência respiratória para compensar essa menor capacidade. E aí a gente vai ter um impacto quando essa criança e esse adolescente trabalha com produtos químicos, né? Então ele vai ter substâncias tóxicas, gases, vapores e poeiras que vão penetrar com uma maior intensidade nos organismos, quando comparado com os adultos, né? Quando respira a mesma concentração desses agentes nos ambientes de trabalho, né? Então o trabalho com agentes químicos, por exemplo, ele está dentro da lista de atividades proibidas para os adolescentes que podem trabalhar, mas por conta dessa característica, porque ele vai impactar
negativamente no sistema respiratório. Só volta, por favor, que faltou o último quadrinho. E aí, a mesma coisa, o sistema cardiovascular, né? A frequência cardíaca, ela é maior nas crianças do que dos adultos, e aí, da mesma forma, né? O esforço físico, ele vai gerar uma necessidade maior de esforço do coração, mais do que nos adultos, e vai desgastar precocemente. Então, a gente vai ter esse impacto para o resto da vida também. Então, crianças e adolescentes têm reservas de glicogênio menores do que os adultos e ocasiona uma menor capacidade de suportar os esforços físicos. Tá? E aí, o próximo, daí sim, na pele. A camada superficial da pele, ela não está completamente desenvolvida, né? Isso faz com que as substâncias também penetram com maior facilidade. A gente não tem toda a proteção dérmica que os adultos têm, né? Então, essas substâncias presentes, faz parte de várias atividades, elas são mais facilmente absorvidas pela pele das crianças e aí tornando-os mais vulneráveis no trabalho com agentes químicos. E na questão da visão, né, até 15 anos, a visão periférica dos adolescentes ela é reduzida e isso dificulta a sua capacidade até de avaliar situações de risco e potencializa, aumenta essa possibilidade da ocorrência de acidentes, por exemplo, e a mesma coisa da audição, né, que trabalhadores com menos de 20 anos que são submetidos a níveis elevados de ruído, ele tem uma maior suscetibilidade, tem estudos que já mostram isso, então ele pode ter aí uma perda precoce da audição. Então, tudo que eu falei até agora, ele tem a ver mais com aquela exposição contínua e repetida em várias atividades de trabalho, né? Atividades muitos desses ambientes, eles são extremamente precários para os adultos também, né? Então, a gente tem uma situação de exposição importante e que tem esse impacto aí em todo o sistema no desenvolvimento dessas crianças, mas também dos adolescentes. E fora isso, o próximo, por favor, a gente tem o risco de acidentes de trabalho muito acentuado. E risco de acidentes graves, que vai gerar uma incapacidade para a vida, né? Então, a gente vê muitos adolescentes, jovens, que se acidentam durante o trabalho e tem uma sequela que ela vai ser permanente. Então, a vida dele produtiva, que nem deveria ter começado, ela vai acabar, porque ele não vai ter a possibilidade por conta de sequelas permanentes e de incapacidade. Né? Então, a gente tem essas condições, né, que são propícias à ocorrência dos acidentes de trabalho e que decorre de diversos fatores, né? E aí aqui tem uma lista de alguns deles que eu gostaria de falar, cada um deles. Então, tem, primeiro, o desconhecimento dos riscos a que estão expostos, né? E mesmo conhecendo, não detém nenhum controle sobre os mesmos. Né? Quando a gente fala de gestão de risco no local de trabalho, no ambiente de trabalho, o princípio, né, o pressuposto principal é que os empregadores eles têm que manter as condições de trabalho adequadas às condições dos trabalhadores. Né? Então, o trabalho ele tem que ser protegido para não expor os trabalhadores a nenhuma situação de risco à sua saúde e, dentre eles, o risco de acidentes de trabalho. E é óbvio que tem uma parte, alguma questão que envolve, incluindo o treinamento, a informação para o trabalhador sobre os riscos a que ele está exposto, as medidas que devem ser adotadas para a prevenção de acidentes naqueles locais. Então, tudo isso faz parte da prevenção de acidentes de trabalho, de acidentes ou de doenças também, mas desses riscos que estão relacionados ao trabalho. O jovem, criança, ele tem
menos controle sobre isso, né? Então, ou desconhece, ou são colocados em situação de exploração, então não são informações que são regularmente colocadas, né? Dentro, se aquele ambiente se aquele local de trabalho, aquele empregador, ele está recrutando, ele está colocando crianças e adolescentes em situação irregular, provavelmente ele não adota medidas de controle de riscos à saúde de um modo geral, né? Então, isso é uma questão importante, porque ele vai ser colocado em uma situação que ele desconhece totalmente as consequências do que pode acontecer. Falta de experiência necessária para lidar com os riscos existentes nos ambientes de trabalho, levando a menor capacidade de percepção do perigo, né? Um pouco do que eu falei agora. Exposição inconsciente a riscos em virtude de suas características psicológicas. As crianças e adolescentes possuem um comportamento de competição próprio da idade, né? Então, de terminar um trabalho logo, né? A gente tem uma série de condições também que podem propiciar a ocorrência de acidentes, que tem a ver com a forma de organização do trabalho, a pressão por produção, ritmo acelerado, né? Então, fora essa pressão que vem da própria organização e da empresa, mas também pode haver esse espírito de competição entre os jovens. Máquinas, equipamentos, ferramentas e postos de trabalho que são projetados para trabalhadores adultos e então não estão adaptados às características psicofisiológicas das crianças e dos adolescentes. A gente tem uma subnotificação muito grande desses casos de acidentes com menores de 18 anos, mas a gente vai ver daqui a pouco que a gente tem maior de notificação são acidentes com máquinas, muitos acidentes com máquinas e acidentes em lanchonetes, padarias, açougues, né? Então é uma atividade que emprega muitos adolescentes e que tem uma possibilidade, que tem uma ocorrência maior de acidentes nessa faixa etária. Um outro item, as condições de nutrição precárias dos trabalhadores em geral, né, incluindo, e aí não é uma característica só dos jovens, das crianças e adolescentes, dos trabalhadores gerais, em geral, né, mas essa é a condição de uma maior vulnerabilidade, maior predisposição à fadiga física e mental e maior precariedade das condições de proteção no trabalho. Como eu disse lá no início, né? Então, um empregador que leva jovens menores de 18 anos ou crianças para uma situação de trabalho irregular, ele é bem provável que aquela situação seja muito ruim de trabalho até para os adultos, né? Então, a gente vai ter aquela criança, né, que se discute é melhor trabalhar do que estar na rua, do que ser aliciada pelo tráfico, do que ser aliciada para ir para o caminho da bandidagem e etc., ele acaba indo para uma situação que ela é uma situação muito ruim de trabalho, com uma potencialidade enorme de causar agravos à sua saúde ou de ocorrência de acidentes. O próximo. E aí, atingindo também no sistema osteomuscular, são estudos, né? Então, a gente tem alguns estudos, tem vários estudos que falam do impacto do trabalho na saúde de crianças e adolescentes, né? Vou falar de dois aqui que estarão nas referências bibliográficas, mas tem vários pesquisadores na área de saúde pública que estuda essa faixa etária específica, né? E aí esse estudo da Fischer, ela faz um estudo, um foco na questão do trabalho de crianças e adolescentes, mas também na questão do sono, trabalho turno, trabalho noturno, né? Então vai um pouco nessa linha. Então fala da redução das horas de sono, traz impactos para o estudo e também para a ocorrência dos acidentes de trabalho, né? Então, aquele estado de vigília, ele fica prejudicado de atenção, né? Então, soma isso, né? A gente tem isso já um fator que predispõe à ocorrência de acidentes nos adultos, a gente tem a característica do próprio momento de desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Então, foi feito esse estudo com 354 estudantes, trabalhadores, que mostrou jornadas de trabalho superior a 8 horas diárias, para boa parte dos jovens, com uma alimentação prejudicada e uma frequência altíssima de acidentes de trabalho. 47% dos jovens, por exemplo, na faixa de 10
há 20 anos tiveram um acidente de trabalho, né? Então, isso é bem impactante. É preciso colocar, né, discutir as várias questões, até discutir a regularidade dessa situação de trabalho, né, considerando o jovem de 20 anos, 16 a 20 anos, pode trabalhar, mas dependendo das condições e do tipo de atividade, não. Né? Então, isso é importante da gente destacar no estudo, mas o resultado mostra uma frequência muito alta de acidentes. A apresentação sai. Aí o outro estudo de Santana, 2003, também com 361 adolescentes, né? Aí em mulheres mostrou maior ocorrência de quedas e queimaduras, que relacionado ao trabalho doméstico, também é uma questão delicada, importante de discutir a questão do trabalho doméstico, né? E aí muito se discute, ninguém diz que a criança não pode ajudar em casa, né? Aprender desde cedo a cuidar das suas coisas, arrumar o seu quarto, mas o que está se falando aqui são das situações de exploração, né? Aquela de onde a criança é colocada, dada a ela uma responsabilidade de cuidar de uma casa toda, cuidando de outras crianças, enfim, é mais essa questão de assumir a cozinha, né? Então você vê essa frequência de quedas e queimaduras, um pouco vai nessa linha da exploração. E nos meninos, queda de veículos, lesões, lacerações, e a gente tem muita ocorrência de acidente com bicicleta, muito comum, mas também com moto e com menor de 18 anos, né? Então a gente vê ainda que a realidade aí no todo o estado, para o interior principalmente, a ilegalidade ela vai para outras linhas aí, até em relação a permissão para dirigir, por exemplo, né? Então, esse estudo aponta a falta de treinamentos, ferramentas, equipamentos planejados para adultos, né, já tinha falado disso, que predispõe os jovens aos acidentes, e também essa questão do amadurecimento psicomotor e cognitivo, que ainda não alcançou, condições de trabalho piores, e locais insalubres e menos sujeitos às ações de vigilância. Então, isso é muito importante da gente destacar, e eu destaco aqui essa importância da articulação intersetorial, né? Tem situações que elas não vão chegar no serviço de saúde, por exemplo, numa fiscalização ou para conselho tutelar, o Ministério Público. Então, são vários os atores que precisam se articular para conhecer e intervir sobre essas situações. O slide? Isso. Aqui eu vou passar um pouquinho os dados do SINAM. O SINAM é o Sistema de Agravos de Notificação Compulsória, ele é um sistema nacional do Ministério da Saúde, mas ele é um sistema que notifica várias doenças e agravos da saúde de um modo geral, e nós temos alguns agravos que são relacionados ao trabalho, e um deles é o registro do dia acidente com trabalho, com menores de 18 anos. Então, é esse o dado que eu vou mostrar aqui para vocês. Outra ficha que notifica essas situações é a ficha de violências, como eu disse para vocês, que notifica o trabalho infantil, então, independente da ocorrência de violência. Então, a identificação de uma criança em situação irregular de trabalho, mesmo que não tenha ocorrido o acidente, ela também é de notificação na ficha de violência, porque é considerada uma violência para essa faixa etária nessa situação de vulnerabilidade, tá? Mas o que eu vou falar aqui para vocês são os dados de 2016 a 2020, de acidentes com crianças de 5 a 17 anos, né? E já digo para vocês, né, a gente tem aqui um total de 2.981 casos que foram notificados nesse período, mas é extremamente subnotificado, né? A gente teve uma maior notificação no determinado período, já tem uns 3 anos que a gente tem uma queda das notificações de uma maneira geral, até dos acidentes com adultos, nesse último ano de pandemia, então, que o foco todo está voltado para a questão da pandemia, então a gente teve
está tendo aí um problema nessa questão da vigilância. E para a gente poder ter intervenção, a gente precisa conhecer os casos, né? Então, esses casos são casos que provavelmente precisaram de um atendimento numa unidade de saúde, no pronto atendimento, e a equipe de atendimento é que faz a notificação nessa ficha. Na ficha de violência, normalmente é uma testemunha, uma ficha intersetorial, e o caso ele é notificado, ele é relatado por uma testemunha, isso para qualquer tipo de violência, tá? Esses casos, especificamente, eles são decorrentes de um acidente, então é aquela criança que se acidentou e que foi ser atendida num hospital. A maior parte dessas 2.000, quase 3.000 notificações, 74% foram meninos e 92% adolescentes de 16 e 17 anos. E aí, assim, por que não acontecem acidentes com menores de 16? Acontece. E a gente tem lá na ficha de violências uma maior notificação nessa faixa etária, até menor de 14 anos. Por que que a gente tem? A gente tem uma hipótese, né? Porque quando chega uma criança menor de 14 anos numa unidade de saúde que sofreu um acidente porque estava trabalhando, normalmente quem vai levar é a família, né? Porque ela estava numa situação irregular, o empregador não vai levar. Né? Então é a família que acaba levando e essa informação ela acaba não aparecendo, né? Se ele estava trabalhando, o que ele estava fazendo. Então é uma questão que a gente precisa trabalhar para conhecer real, de verdade, essa realidade, né? Mas o fato é que a gente tem essa maior ocorrência entre adolescentes, porque a partir dos 16 anos pode trabalhar, ainda que a gente tenha muitos aqui desses que estão numa situação irregular de trabalho e numa atividade proibida. Mas, em tese, no conceito geral, adolescente com mais de 16 anos pode trabalhar pela legislação. A gente já vai ver um pouquinho sobre isso. Pode passar o próximo? Aqui no mapinha, né, do estado de São Paulo, a gente tem uma maior notificação aqui na capital, Grande São Paulo, né, onde estão aqui esse verde mais concentrado, mas tem casos notificados no estado como um todo. Tem silêncios, né? Ali a gente tem a região do Pontal do Paranapanema, naquela ponta do estado, que é a região de Presidente Venceslau, Presidente Prudente, uma subnotificação ali ou uma não notificação, menor número de casos, mas a gente vê casos aparecendo no estado. Você pode dar um clique, vão aparecer 4 quadrinhos. A gente tem um número maior de casos que são notificados, né, na região, no município de Franca, e Franca é uma região já conhecida como com uma atuação grande, né, uma ocorrência grande de trabalho infantil lá, é uma região, um município que tem uma característica, né, da economia na produção de calçados, e aí uma parte desse processo de produção, né, que tá lá na indústria, mas ele vai descendo, e uma parte final que acontece nos domicílios, né, e aí envolve toda a família, e aí muitas crianças que são envolvidas, assim como no município de Limeira, aqui perto da região do município de Piracicaba, que é conhecido como produtor de joias, que também tem uma parte do processo de produção que é terceirizado, que acontecem nas casas e que envolvem as famílias e que as crianças também são envolvidas nesse processo. Né? Mas em termos das notificações gerais, a gente tem então essa maior notificação em Franca. Você pode dar um clique, são 4 cliques aí que vão aparecer 4 municípios, isso, Franca, São José do Rio Preto, com 140 casos, Franca, 101 casos, Rio Claro, 142 casos, e aqui a cidade de São Paulo, com 751 casos. E que são características totalmente diferentes, né? Então, Franca, eu estava dizendo desse perfil econômico, que é a produção do calçado, a gente vai ter Rio Preto e Rio Claro e outros municípios que têm atividade rural, né, agrícola também de maior importância, e na cidade de São Paulo o trabalho doméstico, o trabalho no farol e outras situações. E aí o trabalho, né, a maior ocorrência de adolescentes, o trabalho no setor de serviços, principalmente serviços de alimentação, restaurantes, lanchonetes, padarias, supermercados, então a gente tem muito mais essa inserção.
Pode passar, nós vamos ver daqui a pouco. Aqui, os órgãos onde tem o que foi atingido pelo acidente de trabalho, a gente tem, né, nas partes do corpo que foram atingidas, a maior parte dos casos, pode dar 2 cliques que vão, na mão e membros superiores, né, então, um pouco casa com o próximo slide, que a gente vai ver, pode passar, que são as atividades econômicas, onde a gente tem uma maior frequência, né, que eu falei, lanchonetes, supermercados, restaurantes, lojas de conveniência, e depois que entra aqui no comércio varejista de material de construção, né? Então, essas informações são precárias, a gente tem um trabalho aí de melhorar a qualidade do dado, para poder conhecer a realidade e intervir naquilo que é mais importante. Vocês podem ver aí do total de 2.981, esse campo, que é o campo da atividade econômica, 2.226 não tinha informação, né? Então fica muito difícil a gente fazer e propor ações de vigilância se a gente não tem informação. Mas do que tem informação, a gente vê essa prevalência no setor de serviços e nos serviços de alimentação, com a parte do corpo atingida, na maior parte dos casos, mãos, membros superiores, então faz um pouco de sentido aí nessa discussão, e é uma atividade que ela é permitida, a atividade em si, mas determinadas situações não. Então, por exemplo, operar máquina em padaria não pode, e a gente tem muitos acidentes com amputação de mão, de dedos, em máquinas maçadeiras e máquinas que são utilizadas na fabricação de pães, né? Então, isso é uma atividade que ela é bastante comum. Mas o dado, ele, apesar da precariedade da informação, ele dá para a gente um direcionamento. Mas, para fora isso, a gente tem a intervenção, a vigilância sobre os casos de acidente com menor de 18 anos, ela é uma prioridade absoluta na vigilância, né? A gente tem isso, a gente cobra isso dos municípios, principalmente, que são os executores das ações, né? De que é importante olhar, intervir, investigar aquele caso de acidentes ocorridos com menores de 18 anos. Por quê? Porque tem uma série de ações com a rede de garantia de direitos que precisam ser acionadas para a proteção social daquela criança, daquela família, né? Não é apenas para conhecer o caso, mas sim para dar um andamento e a principal função, que é o afastamento da criança ou do adolescente em situação irregular. Mas para o afastamento, ele precisa estar aí nessa rede de garantia de direitos para que essa família seja devidamente assistida, né? Então, a gente tem colocado isso nos nossos planos de saúde, no Plano Estadual de Saúde, nas programações anuais da saúde, da vigilância em saúde, no sentido da gente olhar para esses casos todos, principalmente os acidentes mais graves, esse que gerou uma amputação de membro ou que levou a óbito, né? Então, isso é uma prioridade absoluta que a gente tem trabalhado com as equipes de vigilância e dos centros de referência em saúde do trabalhador. O próximo. Então, aqui, o que diz a legislação, né? As regras sobre o trabalho infantil. Ele é totalmente proibido até 14 anos incompletos. Nenhuma criança pode trabalhar com essa idade, né? Então, isso está na Constituição Federal, está no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Decreto 6481, que lista as piores formas, em várias outras legislações que a gente tem, essas são as principais. Criança com 14 anos incompletos não pode trabalhar em hipótese alguma. Com 14 e 15 anos, apenas na condição de aprendiz. Agora, é muito importante destacar o que é essa condição de aprendiz. Não é o empregador dizer assim, não, ele é um aprendiz. Não, existe um processo formal que regula a aprendizagem pelo antigo Ministério do Trabalho, hoje o Ministério da Economia, mas tem toda uma regra em relação à lei de aprendizagem, né, que é programas que precisam ser autorizados para isso, com mecanismos de monitoramento, né, que não pode ser em situações de exposição, em situações irregulares e precárias. Então, tem uma série de condições. Então, na verdade, assim, criança até 16 anos não pode trabalhar.
salvo na condição de aprendiz, se ela tiver 14 ou 15 anos, né? Então, essa é a regra geral. A partir dos 16 anos, pode trabalhar em qualquer lugar? Não, ele pode trabalhar, mas ele não pode trabalhar em algumas atividades que são listadas nesse decreto 6481, que é a lista das piores formas de trabalho infantil, né? Então, é permitido o trabalho, porém, ele não pode se expor a várias atividades por conta dos riscos e do comprometimento que pode ter ainda no seu desenvolvimento e no seu crescimento. Pode passar próximo? Então, o próximo é um pouco dessa lista, né, que são a lista chamada da lista TIP, mas são as piores formas de trabalho infantil. Então, só para a gente ter ideia de algumas, né, então, todas as formas de escravidão, né, escravidão não pode nem ninguém, né, nem o adulto, mas a gente tem algumas situações de carvoaria, atividade rural, que muitas vezes ainda temos hoje, né, os auditores fiscais do do antigo Ministério do Trabalho, hoje é o Ministério da Economia, né, que flagra ainda situações de trabalho escravo em algumas fazendas, né, em algum tipo de atividade na área rural. Então, não pode nenhuma forma de escravidão ou prática análoga à escravidão, como venda e tráfico de crianças, sujeição por dívida, servidão, trabalho forçado ou compulsório, recrutamento forçado, obrigatório de crianças para serem utilizadas em conflitos armados. Isso não é a nossa realidade, mas tem a questão do tráfico de drogas, que está um pouco mais adiante, mas antes disso, né? Utilização, demanda e oferta de crianças para fins de prostituição, né? Pornografia, atuações pornográficas, né? Então, essa não pode. Utilização, recrutamento e oferta de crianças para atividades ilícitas, principalmente tráfico de drogas, entorpecentes, trabalhos que, por sua natureza ou pelas circunstâncias em que são executados, podem prejudicar a saúde, a segurança e a moral da criança, né? Então, a lista tem mais... Pode passar o próximo, que são outras situações. O próximo? Isso. Trabalho que expõe... são 93 atividades, eu só coloquei algumas aqui para chamar a atenção, né? Então, trabalhos que expõem a criança a abuso físico, psicológico ou sexual, trabalho subterrâneo, debaixo da água, em alturas perigosas ou em espaços confinados, trabalho com máquinas, equipamentos, instrumentos perigosos ou que envolvam manejo ou transporte manual de cargas pesadas, né? Então, isso eu estou falando dos adolescentes de 16 e 17 anos. Eles não podem trabalhar nessas atividades. Então, por exemplo, um trabalho em padaria, né, que é uma atividade comum de encontrar jovens e que temos em todos os municípios e nas cidades e tal, ele pode trabalhar, mas ele não pode fazer o trabalho com máquinas e equipamentos naquele local, naquele ambiente, né? Como eu disse para vocês, até porque é muito comum a ocorrência de acidentes. Trabalho em ambiente insalubre, que possa expor a criança a substâncias, agentes ou processamentos perigosos, produtos perigosos, então não pode. Temperaturas, níveis de ruído elevado, vibração prejudiciais à saúde. E trabalhos em condições particularmente difíceis, como trabalho por longas horas ou noturno, trabalho em que a criança é injustificadamente confinada ao estabelecimento do empregador. Então, são situações que são listadas aí de trabalho que elas são totalmente irregulares, incluindo para os adultos, né? Então, o adolescente, de fato, não pode estar nessa situação. Então, é super importante, na hora que a gente vai definir um trabalho com adolescente, né? Então, quando eu falei da erradicação, né? Então, a meta de erradicação do trabalho infantil, ela é uma meta que está sendo colocada aí mundialmente. Vamos falar até de alguns compromissos internacionais, que a gente, do Brasil, também está, mas tem também a proteção do trabalhador adolescente, né? Então, ele pode trabalhar, mas ele tem situações irregulares, ele tem que estar protegido. Ele não pode trabalhar em qualquer situação, se expor a essa infinidade de riscos que vão ser prejudiciais ao seu desenvolvimento. Então, quando quando encontra adolescentes em situação de trabalho,
a criança, quando ela está numa situação irregular, a principal medida é o afastamento, né? O adolescente pode ser a encontrar uma outra atividade naquele local que ele possa trabalhar sem se expor aos riscos, né? Então, se ele trabalha operando uma máquina, ele pode desenvolver uma outra atividade na empresa, na área administrativa, por exemplo, né? Então, são essas questões que precisam ser discutidas e levadas em conta, até porque a questão do trabalho, né, da opção de trabalho pelo adolescente também passa pela questão financeira, não só de ajuda em casa, mas também de consumo próprio, né? Então, é importante ter todos esses aspectos sendo discutidos. Pode voltar para o slide? Isso. A gente tem, então, como eu disse, algumas metas, compromissos que são mundiais. Então, a erradicação do trabalho infantil, ela é um dos objetivos do ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Então, o objetivo 8, que é promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos. Pode dar um clique, por favor? Então, um dos itens que está nesse objetivo, né, o 8.7, tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas e assegurar a proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil, incluindo recrutamento e utilização de crianças soldados, até 2025 acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas. 2025 está aí, né? Nós estamos em 2021 já. E a gente ainda tem muita criança, muito adolescente em situação irregular de trabalho, com situações que são difíceis, como eu já disse aqui, a questão do trabalho doméstico, o tráfico de drogas, né, em algumas cidades mais do que em outras, mas isso a gente tem, e que, de fato, a gente precisa de uma atuação, uma política pública integrada de enfrentamento dessa situação, né? A gente, então, ali eu falei dos ODS, né, o objetivo 8, esse slide aqui traz a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. A gente tem uma política instituída desde 2012, e nesse texto da política, no artigo 8º, que ele vai trazer quais são os objetivos da política, a política ela trabalha na perspectiva da atenção integral à saúde do trabalhador. O artigo 8º, inciso 3º, fala de promover a saúde, ambientes e processos de trabalho saudáveis, o que pressupõe uma série de coisas, e dentre essas coisas, contribuir na identificação e erradicação do trabalho infantil e na proteção do trabalho do adolescente, né? Então, também é uma função da saúde, já de muito tempo, de antes de 2012, a gente já trabalhava e executava ações nesse sentido, mas que foi explicitado na política nacional. A gente trabalha, então, nessas linhas, né, qual que é o nosso objetivo enquanto vigilância em saúde do trabalhador, né, a vigilância definida como ação que identifica as situações de risco à saúde, identifica a população trabalhadora adoecida e age sobre esses determinantes que são relacionados às condições de trabalho, ao ambiente, ao processo de trabalho. Nesse caso específico, né, o principal é o combate ao trabalho infantil e a proteção ao adolescente trabalhador, o que eu já estou dizendo desde o início. Temos uma missão de fazer essa identificação das crianças e adolescentes em situação de trabalho. Hoje, a nossa principal fonte são aqueles casos onde já aconteceu o acidente, né? Então, a ação mais importante é aquela que a gente consegue fazer uma identificação antes e tomar medidas antes que os acidentes aconteçam, né? Mas a gente hoje, a nossa principal fonte é essa, que eu mostrei aqueles dados, né? Então, são os casos que são notificados no SINAM. Investigação desses casos, a investigação inclui a intervenção naquela empresa, naquele ambiente, naquele processo de trabalho, mas também a articulação com a rede de garantia de direitos, visando o afastamento imediato dessa situação irregular e a adoção de medidas nessas outras frentes, da assistência social, da
questão de geração de emprego e renda para a família, a questão legal da justiça, justiça do trabalho, né? A gente tem, por exemplo, situações de acidentes com adolescentes que não estavam, por exemplo, registrados. Ele estava, inclusive, numa relação de emprego precária, né, sem registro em carteira e etc. E aí, no momento em que ele sofre o acidente, mesmo o adolescente menor de 16 anos, né, tem uma ação importante a ser executada, que é o registro em carteira daquela criança, daquele adolescente, para que ele consiga receber os benefícios e verbas rescisórias indenizatórias em relação ao acidente ocorrido, né? Porque senão ele tem um caso bem impactante de um jovem no primeiro emprego, 17 anos, no primeiro emprego, no primeiro dia de trabalho, ele sofreu um acidente, ele ficou com uma paralisia quase que total, né? E ficou durante muito tempo. Tem primeiro aí para onde que ele vai ser tratado, né, cirurgia, reabilitação e etc. No Sistema Único de Saúde, né? Então, com um pouco ou nenhuma atenção dada pelo empregador para aquele local onde ele trabalhou, né? Mas ele está incapacitado para a vida. Então, como eu disse, né? Então são pessoas que estão ingressando precocemente no mercado de trabalho e que no momento que se acidenta ele interrompe a vida produtiva dele naquele momento. Então esse jovem interrompe, e ele é um exemplo de muitos, né? Interrompeu a sua vida produtiva no primeiro dia de trabalho, quando ele sofre esse acidente, um acidente que o incapacitou para a vida e para o trabalho. E, então, essa ação intersetorial ela é super importante nesse sentido, porque é preciso dar uma garantia também para essa família, né, em termos de subsistência, e aí por isso que também uma das frentes é a regularização daquela situação de trabalho, de emprego, né, essa situação de emprego no sentido de registro em carteira, para onde tem, né? Muitas situações são situações de trabalho informal mesmo, da informalidade, e aí são outras questões que precisam ser olhadas. Mas nesse caso específico, que era um empregador, né, com CNPJ e etc., mas que faz essa contratação informal, ele teve que regularizar aquele jovem para ele poder também receber as verbas indenizatórias do que qualquer trabalhador adulto teria direito. Mas isso não é o ideal, né? O que a gente precisa é ter, primeiro, né, conseguir prevenir esses casos, mas também ter oportunidades para que essas crianças e esses jovens estejam, de fato, desenvolvendo as suas atividades de formação. Pode ser uma formação para o trabalho, mas que seja, no caso dele com 17 anos, né, mas que seja numa atividade protegida e não exposto a cargas pesadas, né, que vai impactar no seu sistema osteomuscular, na questão psicológica, na questão social de integração. Então, de uma série de fatores aí que são importantes da gente destacar e discutir. O próximo, eu vou falar dessa foto mais para frente, que é uma ação de vigilância numa fábrica de pipas, mas eu vou falar no próximo slide. Então, esse é um esquema para identificação da situação irregular de trabalho. Ele é basicamente aquele quadrinho que eu já falei antes, né? Então, quais são as questões que a gente precisa observar para dizer se é uma situação irregular ou se é uma situação regular, mas que também precisa olhar de proteção e de prevenção para as condições de risco à saúde no local de trabalho, né? Então, se é uma criança menor de 14 anos, não pode trabalhar, é um trabalho irregular e proibido de qualquer forma. Se ele tem 14, 15 anos, precisa ver se ele está numa situação de aprendizagem regularizada. Então, só estou relembrando e reforçando, né? A situação de aprendizagem, ela precisa estar regularizada no Ministério da Economia, na Lei Geral de Aprendizagem, precisa ter um processo monitorado, né? Não é em qualquer atividade. Se for em qualquer atividade, ele entra no não pode trabalhar. E maior de 16 anos pode trabalhar, mas precisa olhar se está na lista TIP aquela atividade que ele está desenvolvendo, né, naquele local que ele está exposto. O próximo.
Então, quem é essa rede, o sistema de garantia de direitos das crianças e dos adolescentes? Então, ele passa pelo Conselho Tutelar, tem uma atuação muito importante, porque é quem está ali na ponta, no nível local, a Secretaria da Assistência Social ou um órgão similar do município, né, para fazer o acolhimento daquela família, colocar aquela família em programas de distribuição de renda, da assistência social. Então, é extremamente importante isso. A Justiça do Trabalho tem linhas, assim, a Justiça do Trabalho, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual, todos têm frentes específicas voltadas para o combate ao trabalho infantil. Se vocês pesquisarem aí na internet, vocês vão ver várias atividades que estão sendo desenvolvidas hoje e amanhã por conta do Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, que são organizados por esses órgãos e essas instituições. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem o Núcleo de Enfrentamento do Tráfico de Pessoas e Trabalho Escravo, que é coordenado pela Secretaria de Justiça, né, mas que também é um local onde se discute a questão do trabalho infantil, da exploração do trabalho infantil. E outras instituições, tem ONGs, né, de terceiro setor, que tem atividades que são focadas nessa questão da erradicação do trabalho infantil. A gente tem o Programa Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil, na verdade o Programa Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, né, e os estados têm os seus PETs, né, e que todas essas instituições estão discutindo coletivamente ações, né, e fazendo discussões maiores com a sociedade. Aqui no estado de São Paulo, as reuniões, elas são coordenadas, acontece no espaço, hoje online, né, mas acontece no espaço do Ministério Público do Trabalho da 2ª Região, aqui na capital, mas com a participação dessas várias instituições também para fazer essa discussão interinstitucional e integrada de ações, e aí são temas variados que são discutidos, né, e do que cada um está fazendo, da necessidade de fazer coletivamente. E aí a Secretaria da Saúde, Secretaria de Educação também fazem parte dessa rede do sistema de garantia de direitos. Tem uma questão que eu queria apontar, já faz tempo, mas agora que eu lembrei, que é uma similaridade que a gente encontra muito nas discussões, né? A gente encontra aqui na saúde e a gente imagina que seja também um pouco nessa linha com os profissionais da educação. Eu trabalho aqui na Coordenação de Saúde do Trabalhador, ela fica no Centro de Vigilância Sanitária, então a nossa articulação maior ela é com as equipes de vigilância sanitária e centros de referência em saúde do trabalhador, que nós temos 42 aqui no estado de São Paulo, e vigilância sanitária nos 645 municípios. Mas tem uma expectativa em relação a esse sistema de garantia de direitos, em relação ao trabalho do agente comunitário de saúde, porque é aquela pessoa que está na comunidade e está nas casas das famílias que ele atende, né, no teu território, na sua área de abrangência de jurisdição, e que tem um conhecimento sobre aquela família e sobre o que está acontecendo, inclusive em relação ao trabalho. Inclusive se tem atividade de trabalho realizada no próprio domicílio, como eu dei o exemplo aí no caso de Franca, no caso de Limeira e outras cidades que tem esses modelos de atividade que é terceirizado, quarteirizado. Então, o agente comunitário ele tem esse conhecimento. No entanto, isso a gente leva para essas discussões intersetoriais, né? O agente comunitário ele tem um limite que é um limite ético, né? Porque ele tem essa liberdade, né, esse conhecimento sobre o território e a família que ele atende, mas existe estabelecida uma relação de confiança, né? Então, em que medida ele vai trazer esse tipo de informação, sabendo que quando ele traz essa informação, e a principal medida é o afastamento, mas você precisa oferecer algo, né? Então, o que o poder público vai oferecer de modo que possa tirar aquela criança, aquele adolescente em situação de trabalho, mas que não tenha um prejuízo econômico para aquela família,
né? Então, é um pouco disso que a gente precisa discutir. Então, não dá para a gente exigir tudo isso do agente comunitário de saúde se não tiver uma estrutura social e de econômica de geração de renda para as famílias, né? Então, são questões que a gente discutiu bastante em relação ao envolvimento dos agentes comunitários, porque se ele perde a confiança na sua comunidade, ele não tem mais atuação, ele não consegue nem medir a pressão e nem convencer para tomar uma vacina, alguém que está com a vacina atrasada, nada, né? Ele perdeu o principal dele da relação com a comunidade, que é a relação de confiança, né? Então, isso é super importante da gente discutir. E é a mesma coisa da expectativa que se tem com os professores, né? De identificar crianças que possivelmente estejam trabalhando, né? De como que consegue fazer essa identificação no dia a dia, no cotidiano das aulas, né? E eu passo um pouco também por essa linha. O que a gente tem por trás que sustente essa ação, né? Que dê sustentabilidade para que essa ação aconteça, porque a gente precisa ter estruturado um programa de geração de emprego e renda e um programa de distribuição de renda para aquelas famílias, porque senão a possibilidade de atuação ela fica muito pequena. A gente teve recentemente, foi esse ano ou no final do ano passado, uma situação de um município no interior de São Paulo, onde foram encontradas quase 40 crianças numa marcenaria, né? Numa situação totalmente irregular. Então, isso precisou ter uma atuação de vários órgãos conjuntamente, do Conselho Tutelar, da assistência social do município, porque precisa dar fortalecer as famílias, né? Se não fortalece as famílias, a gente tem, inclusive, a sociedade contra essa ação, com tudo isso que a gente apresentou anteriormente, né? Com todo esse impacto que a gente sabe, uma marcenaria trabalha com máquina, trabalha com serra, então se ele está utilizando mão de obra infantil, ele não tem nenhum tipo de proteção daquelas máquinas, provavelmente a situação de trabalho é muito pior, né? São condições precárias de trabalho. E que a possibilidade de ocorrência de acidentes, ela é muito grande, e acidente com serra é um acidente que mutila, ele amputa membros, mãos e afins, né? Então, é uma questão extremamente séria, mas que para atuar a gente precisa, de fato, ter essa integração e essa articulação dos vários órgãos, né? E da sociedade como um todo, de um assunto que precisa ter uma discussão da sociedade civil. O próximo. Essa ação, então, é uma fábrica de pipas. É uma ação que foi desencadeada pelo Centro de Referência em Saúde do Trabalhador do município de Mauá, aqui na Grande São Paulo, e foi desencadeada pelo Conselho Tutelar. Você pode passar o próximo, que está a descrição? O próximo. Então, foi uma demanda do Conselho Tutelar, o Sereste de Mauá, ele desenvolveu essa ação na empresa, e a atividade principal, fabricação de pipas. Além de adolescentes menores de 16 anos trabalhando, várias irregularidades que colocavam em risco a saúde e a integridade física dos trabalhadores foram encontradas. Então, o risco ergonômico acentuado, né, a condição de mobiliário, de ferramentas e de equipamentos, como um todo daquele ambiente, pela imagem que a gente vê, não existe. Instalações elétricas inadequadas, instalação elétrica inadequada, a principal questão aí que pode acontecer, além do choque elétrico, é risco de incêndios, né? Ausência de extintor de incêndio, ausência de equipamentos de proteção individual adequados, ventilação e conforto térmico inadequado, rachadura em parede, escada de acesso ao mezanino inadequada, que era naquele espaço onde eles foram encontrados, várias irregularidades trabalhistas, né, que é essa que eu disse da relação de emprego, carteira assinada, então nada disso existia, era uma contratação informal, e aí naquele momento o Ministério do Trabalho foi acionado para fazer essa regularização, e foram feitas várias modificações no ambiente de trabalho, proibido o trabalho de menor de 16 anos, porque naquela situação ele não é permitido, né?
E quase um ano após a correção de todas as irregularidades encontradas, o ambiente e a organização do trabalho foram considerados satisfatórios. Volta só um pouquinho no slide anterior, que é da imagem. Isso faz parte, essa foto e o relato, ele está num catálogo que está aqui nessa referência, que é um catálogo de fotos com imagens de ações de vigilância em vários ambientes de trabalho, executados principalmente pelas equipes dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, né? Então, deixei aqui a referência para vocês acessarem esse catálogo. Essa especificamente era na questão do trabalho infantil, mas tem várias atividades que foram desenvolvidas ali naquele local, né? Então, esse foi o ambiente encontrado na hora que a equipe chegou aqui. Então, não é uma fábrica, uma venda de pipas, né? Aqui a gente está vendo um processo produtivo de outro nível, né? De outra dimensão. Então, por isso, a proibição do trabalho por conta de tudo aquilo que a gente relatou ali naquele outro slide. Pode passar o seguinte e o outro. Pode passar. Então, aqui eu queria falar para vocês que tem algumas referências, né? Então, a Rede Peteca é uma rede que tem esse foco específico na questão do combate ao trabalho infantil. Tem um guia, se vocês buscarem lá no Google mesmo, encontra muito fácil, Chega de Trabalho Infantil, guia para professores, como trabalhar o tema na escola, né? Então, pode ser que vocês conheçam, mas deixei aqui como referência. E o próximo. Então, como eu disse, né, 12 de junho é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Então, todo ano a campanha acontece com um tema específico. O ano passado, já, né, com a pandemia, a gente já teve esse trabalho muito mais forte pela internet. A campanha de 2021, ela tem esse mote: se tem muita pressão, não desenvolve a semente, é a mesma coisa com a gente. O material todo está disponível, incluindo material para divulgar nas redes sociais, né? Nessa página do Fórum Nacional do PET, né? Lá na página tem até as informações das outras campanhas, mas especificamente esse tema. Eu queria ver se eu teria autorização para colocar um vídeo. A Tatiana ficou de ver para mim. Conseguiu, Tatiana? Essa música, só volta no outro slide, por favor. Então, se tem muita pressão, não desenvolve a semente, ele é de uma música que ela foi feita pelo Emicida, e que fala exatamente, foi até tocada bastante no ano passado, fala sobre o trabalho infantil, foi feito com esse foco, né, numa discussão com o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, e esse ano ela está como tema forte da campanha. Aí vários cards que foram feitos são trechos dessa música. Se eu não puder tocar o vídeo, eu só gostaria de ler a música. Eu acho que teria problema aqui no vídeo. Não? Não, então não, tá. Então, eu só queria ler para vocês a música, porque ela é bem interessante para a gente refletir, né? Então, chama Sementes, a música do Emicida e Drique Barbosa. Então, é assim: se tem muita pressão, não desenvolve a semente. É a mesma coisa com a gente, que é para ser gentil, como flor é para florir, mas sem água, sol e tempo, que botão vai se abrir? É muito triste, muito cedo, é muito covarde. Cortar infâncias pela metade. Para ser um adulto sem tumulto não existe atalho. Em resumo, crianças não têm trabalho, não. Não ao trabalho infantil. Desde cedo, 9 anos, era um pingo de gente, empurrando a fórceps por batente. O bíceps dormente, a mão cheia de calo. Treme, não aguenta um lápis no fundão de São Paulo. Se a alma rebelde se quer domesticar, menina preta perde infância, vira doméstica. Amontoados ao relento, sem poder se esticar, um baobá vira um bonsai, e assim, é só assim para explicar.
que o nosso povo nas periferias precisa encher suas panelas vazias. Então, a música ela é bem legal, assim, ela retrata bem essa questão do trabalho infantil, dessa questão social, né? Então, de quem é que trabalha? Né? Quais são as oportunidades que são dadas para as crianças numa situação maior de vulnerabilidade, para as crianças pobres, as crianças que estão na periferia, né? E que tipo outra oportunidade eles têm. E esse ano a música, então, como eu disse, ela foi recortada, vários pedaços delas estão nos cards, que vão ser divulgados aí nas redes sociais, peço que vocês entrem na página do Fórum Nacional do PET. E esse ano a música está sendo cantada pela Negra Lee, Rael, com a participação da Daniela Mercury, e é música para o projeto, para a campanha de combate ao trabalho infantil, né? Então, não ao trabalho infantil. No último slide tem os meus dados, daqui da nossa divisão, que é a Divisão de Saúde do Trabalhador, isso, telefone, o e-mail, e estou à disposição, né, para dialogar sobre isso, mas também para articulações posteriores, dúvidas. Não é um local exatamente de denúncias, mas que a gente pode estabelecer essa rede, encaminhar para essa rede que a gente tem aí nos territórios, né? A gente tem 645 municípios com vigilância sanitária, né? E com equipes de saúde do trabalhador, não em todos, mas de referências aí em muitos dos municípios que estão e que devem atuar nessa questão. Então, era isso. Silene, mais uma vez, quero agradecer esse espaço. Muito obrigada a todos. Ei, Simone, nós é que agradecemos, bem. E nós temos aqui no chat algumas contribuições, né, alguns comentários e alguns questionamentos também. Então, eu vou começar com os comentários. Nós tivemos uma intensa participação da professora Leila Ramos, com várias observações, né? Então, ela diz que são muitos acidentes com crianças que não são denunciados, principalmente em regiões de periferia. Mais adiante, ela completa também que o trabalho infantil deve ser eliminado, que nós devemos apoiar essa iniciativa e fazer valer os direitos das crianças. Estar atentos e fazer essa denúncia de qualquer abuso nessa questão. Ela complementa mais adiante, né, que o tema deve ser abordado em aulas para os alunos compreenderem, que devem observar os colegas, ajudar a compreender a realidade que estão inseridos, quais são seus direitos e tudo mais. Que podíamos abordar em gráficos, exercícios de reflexão e uma redação. Então, ela complementa aqui com as reflexões dela e já sugerindo algumas intervenções possíveis que a gente poderia fazer na escola. E essas observações da professora Leila são interessantes, porque mais adiante a gente tem professores questionando de que forma agir, né, para trabalhar com essa questão na escola, de contemplar, né, essa relação do trabalho docente com saúde e as medidas que a escola pode ajudar a tomar, né. A professora Mônica, ela concorda com a professora Leila, que mais adiante diz também que é da área de matemática, né, e trabalha com projeto de vida, e que esse tema ele é importante para articular com os alunos de várias formas, né, em outras disciplinas também, reforçando o protagonismo dos alunos, e também a responsabilidade de ficar atento à realidade e ao próximo, aos colegas. Tá. O professor Cleiton também se manifesta, trazendo a fala, o depoimento de que as suas palavras vão além da formação, que provocam bastante reflexão, isso é bem legal, né? Nós temos a professora Mônica dizendo que foi maravilhosa a sua fala, que gostou muito de participar, a professora Andréia também concordando que é uma excelente formação e que muitas informações são importantes e que não são veiculadas normalmente para se ter essa informação mais ampla a respeito do que é o trabalho infantil e como a gente precisa ajudar a combater, né? E mais adiante, Simone, eu não sei se você quer fazer algum comentário a respeito dos comentários, você quer que eu passe já para as questões?
Não, vou fazer já. Né? Eu acho que é legal, né, a gente fazer essa discussão e concordando com o que os professores colocam, né? É uma discussão que a gente precisa ampliar para a sociedade, precisa discutir no ambiente escolar, né? Eu falei do guia, está lá na apresentação, Guia para Professores. Ele está no site, que é um site que chama livredetrabalhoinfantil.org.br, e aí ele traz aqui várias questões de pautas para os planos de aulas. Então são sugestões mesmo de como que faz, de como que vai abordar e trabalhar esse tema com as crianças, e que isso é super importante da gente colocar, né? A gente precisa ter uma integração maior de vários temas de saúde que precisam estar nessa discussão, na formação, e essa questão da proteção no trabalho, ela é uma discussão que ela precisa vir desde cedo, né? Porque a gente tem muito, assim, eu vou tentar não ser simplista, porque não é uma questão simples isso, né? A gente tem obrigações dos empregadores, então o empregador, ele tem responsabilidades em manter um trabalho em condições dignas para aqueles que trabalham, né? Então, isso é uma obrigatoriedade legal. Não estou falando nada do que está fora da legislação, do que está na Constituição Federal, no nosso Código Sanitário aqui do Estado de São Paulo. Então, a gente tem a obrigatoriedade dos empregadores. Mas a gente tem também uma discussão que precisa ser feita nos locais de trabalho, que passa pelo conhecimento, protagonismo daquele que trabalha. Então, se ele tem essa discussão lá desde a escola, da sua formação, né, de que ele vai desenvolver o trabalho, ele vai estar numa atividade que aquilo vai produzir e que precisa, o trabalho ele tem que ser também visto no seu lado bom, mas ele precisa ter um lado bom para isso, né? Então, é importante a gente trabalhar essa questão do trabalho, da proteção no trabalho, que passa também pela proteção social. Então, a minha referência é esse site, livredetrabalhoinfantil.org.br, que traz uma série de sugestões sobre isso. Vou passar agora para algumas questões que nos chegaram aqui. Nós temos 10, 12 minutos para as questões, então vamos tentar abarcar aqui o máximo possível, mas eu acho que a sua fala já contemplou bastante do que vem aqui, tá? Nós temos aqui o professor Lauro Alexandre, que colocou lá atrás, no começo da sua fala, né, que nossas escolas têm feito a busca ativa em todas as suas instâncias, mas é preciso que as políticas públicas que ajudem a fazer com que as famílias possam se integrar, acompanhado dos setores sociais e demais serviços públicos. Então, o questionamento, ele faz uma colocação, mas aí a gente poderia linkar com a questão da professora Silvana, que diz o seguinte: me parece que a questão do trabalho infantil precisa ser discutida mais no aspecto social e político do que no campo da saúde, porque para muitos alunos trabalhar não é uma opção. Você poderia comentar essa situação? Dá a entender aqui que ela diz que é uma obrigatoriedade, né, que não tem outra condição possível. Você poderia comentar essa fala do professor Lauro Alexandre e da professora Silvana, Simone? Silene, o seu microfone ele está falhando um pouquinho, então vou ver se eu conseguir captar o que você colocou, né? Mas é isso, assim, lá no início da minha fala eu disse, né, que são várias questões, vários aspectos que a gente precisa discutir nessa questão do trabalho infantil. Que a minha abordagem aqui seria de mostrar esse impacto no desenvolvimento e no crescimento físico e emocional das crianças, essa questão da legislação, do que é legal e do que não é, mas de fato, né, quando a gente fala de uma discussão com a sociedade, ela precisa ser no aspecto mais amplo da necessidade de trabalho. Então, das oportunidades que são geradas para essas crianças, conforme na minha fala final aqui,
né? Então, quem são essas crianças? São as crianças numa situação de vulnerabilidade da família, que estão nas periferias, a maior parte delas, que estão numa situação mais precária de trabalho também, né? Então, elas têm uma situação de vulnerabilidade social e elas vão para uma situação de trabalho que também é extremamente precária. Né? Então, de fato, é uma discussão de política pública mais ampla. Né? Quando a gente entra com a questão dos aspectos de saúde, é para dizer também, olha, vai ter impacto no crescimento, no desenvolvimento, e a gente vai ter interrupção de atividade da vida produtiva de uma parcela da força de trabalho que nem vai chegar. Né? Porque ele vai se acidentar e ele vai ficar incapacitado, ele vai ter incapacidade para o resto da vida, né? Então, essas questões, elas precisam entrar, e na questão da opção, né? Então, não é opção não trabalhar, porque a renda ela é importante para a família, mas não é só isso, a gente tem estudos também, principalmente entre adolescentes, que o trabalho também é para uma satisfação pessoal de ter coisas, que é legítimo, né, dele querer ter um celular e uma roupa ou alguma outra coisa que as outras crianças em outra situação e outra camada social têm também, né? Então, o debate ele é mais amplo, né? A gente precisa colocar todos esses aspectos, precisa desfazer os mitos, né? Tem gente que só faz essa discussão, né, dos mitos que envolvem a questão do trabalho infantil e precisa ter oportunidades iguais para todos em termos de educação, em termos de inserção daquela família, de proteção social, essa é a palavra que eu queria falar, né? De proteção social dessas famílias que estão em maior vulnerabilidade, né? Porque quando a gente fala do trabalho infantil que precisa ser combatido, são essas situações degradantes principalmente, são todas, mas principalmente são situações extremamente degradantes que nenhum adulto deveria estar, quem dirá uma criança, né? Então, concordo com as colocações que estão sendo, que foram feitas aí nos comentários, porque eu acho que é esse o debate que a gente precisa ampliar, né? E localmente, às vezes até nas nossas famílias, né? Porque quando a gente vai para uma discussão dessa, tem muita experiência pessoal, fala, mas eu trabalho desde 13 anos, eu trabalho desde os 14, estou aqui, me formei, sou advogado, sou médico, tem as exceções, mas a regra não é essa, né? A regra é a criança retirada da escola, né, que não estuda e que está numa situação, num trabalho que ele é precário, é essa a realidade que ele vai prosseguir para o resto da vida em termos de trabalho, né, de melhor condição de trabalho. Ok, Simone, um pouco complementando aí com a sua fala, tem aqui a curiosidade do professor João Silveira e da professora Maria Amélia, que o questionamento deles é similar, né, os questionamentos são similares, então eu agreguei aqui numa mesma questão, que é o seguinte, o que acontece com quem pega uma criança pequena? Como a Secretaria da Saúde atua quando a família permite a criança trabalhar e até ir para um trabalho perigoso? Então, é mais uma curiosidade de como a Secretaria age nessa condição, que eu acho que vai bem ao encontro do que você colocou, né? Existe uma cultura de falar, eu trabalhei desde os 14, eu sou uma pessoa que trabalhou também desde os 14, 15 anos de idade, enfim. E a gente sabe como isso é forte na cultura, né, das famílias, principalmente as famílias mais vulneráveis, né? Então, aqui, o professor João e a professora Maria Amélia, eu acho que tem uma curiosidade nesse sentido, de como é que a secretaria atua quando essa cultura ela está presente e existe o risco no trabalho que a criança está desenvolvendo. Eu acho que é importante reforçar isso, né? Cada instituição tem a sua especificidade, aquilo que faz parte do seu trabalho. Numa situação dessa, né, de uma situação que ela é irregular, não é porque o pai ou a mãe autorizou que ela, né, ela continua sendo uma situação irregular. Então, por isso que a assistência social, ela tem que estar muito junta, né, o conselho tutelar e a assistência social, principalmente nesse caso, para poder dar outras soluções, né? Então, a renda, ele está contribuindo com a renda da casa, ou
Aí eu acho que tem uma parte também da educação, né? Eu arrumei esse emprego, né? Tem relatos assim, eu arrumei esse emprego para ele porque ele só estava na rua andando com a bandidagem, né? Então, quais são as outras opções na escola ou no turno, como que no contraturno. No contraturno, né? Que ele vai ser inserido, né? Então, que ele vai poder ter outras atividades que vai tirar do ócio, da rua ou de uma situação vulnerável para ser captada, cooptada pelo tráfico ou pelos bandidos ou por uma, né, numa ociosidade. Então, a gente precisa estar integrado, né? A base do programa de erradicação do trabalho infantil é a intersetorialidade, né? Na medida em que a gente tem aspectos da saúde, né, que pode identificar, que precisa analisar o impacto no crescimento e no desenvolvimento, mas a gente tem a assistência social e a gente tem a justiça do trabalho para também apoiar o desenvolvimento dessas ações, né? Se a gente não conseguir integrar essa rede, muito pouco a gente consegue avançar. Ok, Simone. A gente está assim com 5 minutinhos só, mas a professora Suzana coloca uma questão, se você pudesse de forma bastante rápida abordar, ela diz o seguinte: na escola, a gente tem recebido orientação para fazer busca ativa de crianças que estão afastadas das aulas. A Secretaria de Saúde também faz busca ativa em faróis, feiras, empresas, para atender essas crianças que estão trabalhando de uma forma perigosa? Então, a ação de vigilância, de busca ativa, ela é de responsabilidade dos municípios, né? O que a gente tem, experiências, né, que a gente conhece, ação que foi realizada em Lava Rápido, né, que tinha, em alguns municípios foram realizadas, aqui principalmente no ABC, em Lava Rápido para identificação, então fazem uma reunião com os trabalhadores, com os empregadores, com as famílias, mas também com essa rede intersetorial. A questão de feira também, mas isso tudo precisa ser feito junto com a Procuradoria do Trabalho e a Justiça do Trabalho, né? Não se faz trabalhos desses maiores isoladamente, porque senão a gente só amplia o problema. Então, a gente identifica, aí precisa retirar, mas retira e daí? Qual que é a resposta que a gente vai dar? Né? Então, precisa ampliar. Então, na questão de feira livre, sempre tem no dia de finados, agora menos, né? Mas no dia de finados tem próximo aos cemitérios, por conta das crianças que ficam ali nos cemitérios para lavagem de túmulos, essas coisas. Isso é uma bandeira que o Ministério Público do Trabalho que coordena isso e acaba colocando sempre, né? Agora, o farol, que é uma realidade, e principalmente aqui, né, na cidade de São Paulo, o trabalho doméstico, esse é o mais difícil de intervir, né? De você localizar. O Disque 100, ele recebe denúncia, né? De você pode fazer essa denúncia do local, mas também amanhã já mudou, já está móvel, e a resposta ela não é tão imediata assim. A gente não tem uma rede com pessoas suficientes para dar conta dessa investida, né, de fazer essa identificação. Então, no nosso caso, é o que eu disse antes, a nossa maior fonte são os casos já que geraram acidentes, e aqueles que chegam no serviço de saúde, mas que esse trabalho de busca ativa ele é muito importante, mas num projeto, numa perspectiva intersetorial. Simone, muito obrigada. Nós temos outras questões que a gente não vai ter tempo de contemplar hoje. A gente agradece a sua presença, agradece a presença do público aí no chat. A gente já tem aqui, começando aqui o escurinho do final da tarde, né? Então, a gente vai se despedindo, vai agradecendo a você novamente pela sua gentil presença aqui, e convidando a todos que estão aí nos assistindo para retornarem a semana que vem. A gente tem a continuidade dessa programação, que é essa parceria muito bem-vinda entre justiça, saúde e educação. Voltaremos, então, na sexta que vem, né? E gostaríamos de agradecer
passar a palavra para suas considerações finais, sua despedida, e que você tenha as portas abertas aqui para que você volte para complementar aí com o que a Secretaria está fazendo nessa frente, que é um trabalho importantíssimo e que na sua fala já ficou claro que tem que ter um trabalho multidisciplinar, né? A gente tem que ter outras frentes aí atuando junto, porque só tirar a criança do trabalho não resolve o problema, muito pelo contrário, às vezes a gente gera uma reação que é um desserviço, né? Aquilo que a gente pretende, que é o bem-estar, e que a criança tenha condições nessa fase de aprendizagem, que ela esteja na escola, né? Que ela possa estar segura, aprendendo, evoluindo. Então, passo a palavra para você, para suas considerações finais, e muito obrigada novamente pela sua presença. Silene, eu que agradeço, né, o espaço que foi dado para a gente trazer essa discussão. Sugiro até, assim, numa perspectiva de ampliação do tema, né, que você traga aí o pessoal da assistência social, do Ministério Público do Trabalho. Acho que é super importante, né, ouvi-los e na perspectiva da atuação de cada órgão também. Né? A gente trabalha de forma integrada, construímos um plano intersecretarial, inclusive, mas acho que é importante fazer esse debate, né? Ampliar esse debate com a educação, com os professores, mas eu agradeço e estou à disposição para outras atividades, quando você quiser chamar, tá bom? Muito obrigada, Okay. Obrigada a todos e todas que estão aqui participando. Ok, gente, mais obrigada à produção por tudo, viu? E ficamos por aqui. Um abraço para todo mundo aí.